comprar. Bom, na semana passada nós começamos a ver o capítulo 1 de João, e uma das coisas que eu falo da Bíblia e da beleza da Bíblia é que a Bíblia não é só bonita por causa dos textos e das palavras. A forma como ela foi escrita é muito linda, gente. O capítulo 1 de João, ele é maravilhoso nesse sentido. Ele foi escrito num formato que é uma estrutura, um jeito de escrever que se chama quiasmo. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso na vida, mas nos tempos antigos, os gregos, as pessoas de antigamente, elas escreviam dessa forma para ajudar a gente a entender qual é o propósito do livro, por que ele foi escrito e aonde ele quer chegar com isso. E o capítulo 1 de João, ele é escrito num formato de quiasmo. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. O que é um quiasmo? Vamos lá. No primeiro versículo, versículos 1 e 2, ele diz: o Logos, o Verbo, o Deus eterno, aquela palavra que criou todas as coisas, ele foi encarnado. E ele repete isso lá no capítulo de versículo 18. O Logos eterno, vindo de Deus, se fez carne. Então, no começo do capítulo e no final do capítulo, ele mostra o Logos de Deus que se faz carne. E aí ele vai fechando a sua ideia. Então, na semana passada, nós vimos que esse Logos, ele provém de Deus, que ele é o Criador de todas as coisas, que ele sustenta todas as coisas, que ele traz conhecimento sobre todas as coisas. E no versículo 17, ele repete isso, que esse Logos provém de Deus e que ele é a fonte de toda a graça e a única fonte de verdade absoluta. A única certeza absoluta que nós temos nesse mundo é Jesus Cristo. A única coisa que nós podemos depositar a nossa confiança, porque Ele é Deus, nele está todo o universo, Ele controla todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, e qualquer um de nós que quiser viver uma vida boa nessa terra, precisa, para que tenha luz, para que enxergue, para que consiga ver um bom caminho para se viver, precisa do Senhor Jesus. E na semana passada então, nós vimos que esse Logos foi trazido, foi dado por Deus, para que nós o recebêssemos, para recebermos a vida, e que essa vida é recebida de graça. Os próximos versículos, versículos 8 e versículo 15, dizem que João Batista, e o pastor Márcio daqui a pouco vai nos falar sobre ele, João Batista veio para clamar do meio do deserto, para clamar e anunciar às pessoas. O propósito da existência daquele homem era testemunhar que Jesus é o Logos, é a criação, é o Verbo, é aquilo que vem de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. E João clama isso do meio do deserto. E isso vai se aproximando. Os versículos 9 e versículo 10 apresentam que essa encarnação é uma resposta para o mundo. Então os versículos 9 e 10 dizem: ele veio para anunciar a salvação para o mundo. Mas o mundo o quis? A resposta é não. O mundo não o quis. O mundo o rejeitou. Mas houve um grupo de pessoas que o receberam. Esse grupo é conhecido como a igreja. Aqueles que olham e dizem: este Jesus, este homem que morreu naquela cruz, ele é o nosso Deus. Ele nos dá a vida, ele é a fonte da vida, ele é o Criador do universo. Algumas pessoas na face desse mundo reconhecem isso. Depois ele vai e diz: olha, ele veio para o seu povo Israel, mas o Israel não o quis. Então ele vem e salva um novo povo, a igreja. E os versículos vão se aproximando do propósito. Ele diz: aqueles que aceitaram o Logos, aqueles que acreditam no Logos. E aí esse é o propósito do livro de João. Revelar o Verbo, revelar a Jesus Cristo como o Verbo, com um objetivo. E o objetivo é esse: Deus deu através dele o poder de sermos feitos filhos de Deus. As pessoas dizem por aí: todo mundo é filho de Deus. Mas isso é mentira. Todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo é criado por Deus. Mas só é filho de Deus, e não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho de João,
O próprio Jesus disse isso. Só é filho de Deus quem diz: eu creio que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Eu creio que é por meio dele que serei salvo. Só estes são filhos de Deus. Só os que creem em Jesus Cristo. Só os que entregam a sua vida para Ele. Só aqueles que morrem para o seu próprio eu e que nascem de novo, como nós vimos aqui representado pelo batismo. Somente esses são filhos de Deus. E essa é a mensagem central dos versículos 1 aos versículos 18. O propósito de Jesus Cristo ter vindo é transformar criaturas em filhos. É transformar ouvintes em amigos íntimos de Deus. A minha pergunta e a nossa essa noite para você é: você é um filho de Deus? Houve um homem na história da humanidade chamado João Batista. Não tem nada a ver com a igreja batista. Mas esse João, ele anunciou, ele foi o primeiro a declarar, ainda na barriga da mãe dele, ele declarou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E sobre esse João é que nós vamos aprender hoje com o pastor Márcio. Então, Márcio. Obrigado. Só funciona comigo, queridos. Muito bem, a graça e paz e as disciplinas do Senhor. Amém? Muito bem, obrigado pelo amém. Eu quero compartilhar com vocês o texto de João, capítulo 1, dos versículos 15 ao 31. Então, se você tem a sua Bíblia, abre aí. Tinha que ser assim. Viria um homem chamado João o Batista, né? O homem que precederia a vinda de outro homem, de um homem que havia sido profetizado a sua vinda. Existe um homem, né? Existe ainda e existiu, e foi falado muito sobre esse homem durante a história da humanidade inteira. Desde a criação até a vinda de Jesus, todas as coisas que existiam apontavam para Cristo, a vinda desse Messias. O povo hebreu, o povo do Antigo Testamento, vivia nessa expectativa, né? Os povos, as nações, a história da humanidade estava por controle desse Deus. Deus tem o controle da história. E esse Deus controlou a história para que a história culminasse na vinda do seu Filho Jesus. Estava profetizado, estava anunciado, estava dito, estava escrito que viria um homem antes desse Jesus, para abrir a porta, passar, gritando e anunciando e falando: é chegado o reino de Deus. Vem aí o Messias, o homem para o qual a história inteirinha da humanidade, mais de 6, 7 mil anos, toda essa história está condicionada ou está apoiando a vinda de Jesus Cristo. Está centralizada nele. Não só a história, a nossa história foi dividida aos nossos anos. Estamos no ano 2016 aproximadamente aí, não precisamente. Mas porque existiu um homem que dividiu a história. A sua vinda dividiu a história, tá? E isso já estava escrito, já estava determinado. E saiba que nós, querido, como igreja, como corpo de Cristo, nós somos os arautos do rei. Sabe o que são os arautos do rei? Arauto é aquele que corre em praça pública, em ruas públicas, gritando, anunciando algo. E nesse caso, a vinda do Messias. Nós somos igreja para isso, para sair na rua falando: olha,
Está chegando aí, ó. Jesus está chegando. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou e a história conta que ele não morreu de novo. Ele foi assunto aos céus, então ele está vivo. Esse Jesus, ele vai voltar. E assim como João Batista, nós estamos aqui para preceder a vinda desse Jesus e dizer: olha, endireita a tua vida, porque ele está voltando. Eu não sei, e eu quero te dizer uma coisa, talvez você não saiba: o controle disso não está na nossa mão. Então, se você vai para o céu ou não, isso não está na tua mão. Não é você quem decide. Isso é bom saber disso, que a decisão está na mão daquele que é o dono da história. Aquele mesmo que criou o sol, e que se o sol se afastasse um pouquinho da terra, morreríamos todos congelados. Se ele se aproximasse um pouquinho um pouquinho mais, nós poderíamos dizer o que iria acontecer. É esse Deus que colocou os luminares lá no céu, e firmou, e os mantém lá. Foi esse Deus quem criou a terra, quem criou o homem, quem criou a mulher. Foi esse Deus quem criou as coisas, os animais, as plantas. É desse Deus que a gente está falando. É desse Jesus que João Batista está anunciando nesse texto. E eu quero ler com você. Quero ler com você porque esse texto traz uma série de implicações para nós, né? Diz assim, a partir do versículo 15, João dá testemunho dele mesmo. E ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Estou lendo a versão NVI. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto com o Pai, ou junto do Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem você é? É Elias? Ele disse: não sou. É um profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: então quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas está aí entre vocês já está presente, ele já chegou, está aí entre vocês alguém que vocês não conhecem, alguém que passa desapercebido por vocês, está aí. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, que é uma cidade do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Essa região é uma região bem montanhosa, né? Muito próximo ali do Rio Jordão. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele e disse assim: vejam, chegou. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só esse aqui tem poder.
É este aqui o cara que vocês estão esperando. E ele continua dizendo: este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Isso é muito lindo, esse texto, queridos, porque estava se cumprindo aqui profecias centenárias, né? Profecias centenárias, coisas que aconteceram há mais de 500 anos atrás, estava se cumprindo ali, tintim por tintim. Era ele, chegou o cara que dividiu a história, estava ali, diante das pessoas, entre as pessoas, e as pessoas não estavam o reconhecendo. O testemunho de João Batista clama falando, ele diz, né? Isso é interessante, né? Porque o nosso coração, ele pode clamar sem falar. Mas João Batista, ele está sendo redundante, né? Na sua fala. Olha, eu clamo falando. E não falo pouco. Eu grito. Eu esperneio. E você deve ter visto na internet há pouco tempo um vídeo de um arauto, né? Um senhor no meio de uma cidade, no interior, com uma cornetinha. E ele tocava a cornetinha e gritava: está chegando o tempo, está vindo Jesus Cristo. E você já deve ter visto um maluco desse aí na praça por aí, com um megafone lá gritando, né? E você deve passar por ele pensando assim: meu Deus, esse cara é doido, né? Cara doido, né? No meio da praça gritando, né? Está anunciando a vinda do rei. O rei está chegando, o rei já está entre vocês. Está aí fazendo milagre, mostrando para você, e você já viu, e você não quer enxergar. Sabe para quem você olha? Você olha para aquele pastor ladrão, e olha com razão, viu, querido? Você questiona e fala mal, e diz que é um bandido, e é verdade, você faz com razão. Tem um monte deles na sua TV lá, todos os dias passando. Um monte de estelionatário, um monte de lobo travestido de cordeiro, com a capinha de cordeiro, mas ele não é o cordeiro. Só existe um cordeiro de Deus. Mas ele está travestido, está tapeando, está enganando a muitos. E isso a Bíblia também já fala, viu? Falsos mestres, falsos profetas. E o que o João está falando, olhem para o cordeiro. É ele o cordeiro, não olhe para outro. Não volte os teus olhos para onde você não tem que voltar. Entende isso, querido? Ah, mas aquela igreja rouba muito, pede muito dinheiro. Não olhe para isso. Procure que você vai achar uma igreja séria. Mas não deixe de buscar o Cordeiro de Deus. Sabe por quê, querido? Porque é só através dele que você vai se encontrar com Deus. Não tem outro jeito. O próprio Jesus disse no livro de João, no Evangelho de João, você encontra isso. Capítulo 14, versículo 6. Ele diz assim, eu sou o caminho, não tem outro. Sabe que eu já fui católico, primeira comunhão, fiz todas aquelas coisas lá da igreja católica, gente. Fui devoto, né? Fiz crisma, fiz tudo que você imaginar aí. Já estava a caminho de ser coroinha do padre, né? E era o padre Chiquinho, um padre bem legal, eu gostava muito do padre Chiquinho, um cara crente, gostava do padre Chiquinho. Esse cara, eu vou encontrar o padre Chiquinho no céu. O padre Chiquinho era crente. Tem os pecados dele lá, os erros teológicos dele, mas era um cara crente, temente a Deus. Vou encontrar o padre Chiquinho lá. Mas eu confesso para você que eu procurei a Jesus na igreja, e na igreja eu não vou encontrar Jesus. Se você veio aqui procurar Jesus nesse local, você não vai encontrar Jesus. Você vai encontrar Jesus nas pessoas que foram transformadas. Você vai encontrar Jesus no Evangelho, na palavra de Deus. Pastor, você está dizendo isso que eu não preciso frequentar a igreja? Você não precisa frequentar a igreja. Sério? É verdade, você não precisa frequentar a igreja.
Porque frequentar uma igreja não é um condicional para você seguir o Cordeiro, para você ser salvo pelo Cordeiro. Ele fez isso por graça e por misericórdia. Então por que eu frequento uma igreja? Porque você reconhece essa graça, essa misericórdia e você quer fazer alguma coisa por ele. Você quer conhecer esse cara que você está seguindo e que te salvou, mesmo sem você merecer. É por isso que você procura Deus, querido. É por isso que você procura conhecer a Bíblia. Sabe que eu andei por outros lugares também, outras religiões que eu não preciso mencionar aqui. Religiões que eu não me dei muito bem. E eu não via Deus ali, né? Então quero dizer para você, você já enxergou isso também, lá onde você está andando. Você já percebeu isso. Você já percebeu que Deus não está lá. Mas você está tão cego que você não consegue enxergar isso. Você está tão cego e tão egoísta nas suas próprias buscas, nas suas próprias dúvidas, que você não consegue enxergar o Cordeiro de Deus do teu lado te chamando. João Batista fala aí, é este aqui, de quem eu estava falando. Quando ele fala, eu sou a voz que clama no deserto, é porque João Batista ele se vestiu de peles de animal e ele foi para o deserto. João Batista vivia comendo gafanhoto. E quando ele fala a voz do que clama no deserto, a gente vai ver isso mais para frente. Ele está dizendo, sou eu que estou sozinho no deserto gritando, o Cordeiro está vindo. Para quem que ele está gritando isso no deserto? E a referência, eu sou aquela voz que clama no deserto, é porque alguém estava escutando ao longe. Ele não estava gritando para a multidão, mas tinha alguém que estava ouvindo. E quando ele chega no meio do povo, na cidade, ele fala, sou eu quem estava lá. Sou eu quem estava gritando, berrando, e a palavra ali é gritando mesmo. Jesus está chegando. Jesus está no meio de vocês. Arrependam-se dos vossos pecados. Reconciliem-se com Deus. É só esse jeito. Só esse jeito. E eu sei que você, se você é um escolhido, se Deus está falando com você agora, eu sei que Deus está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, amém? Eu sei disso, eu tenho convicção disso, querido. Se for só você, é para você que Deus está falando. Ele está falando da primazia para o posterior, né? Ele está dando essa condição de ser, em primeiro lugar, de apresentar com excelência, né? Aquele que tem a primazia, Jesus Cristo, esse é o que se apresenta de uma forma perfeita. É Ele. É Ele quem chegou para se apresentar de uma forma completa. As coisas se completam em Jesus. Tudo termina nele. Chegou o que tanto se esperava, o que a humanidade perdeu lá no Éden, chegou agora o homem que traria o perdão do pecado. Assim como o pecado entrou por um homem só, vai sair através de um homem. Chegou ele. É esse o homem que chega com excelência. Ele é o primeiro lugar. Ele está acima de todos em grau de importância. Esse é o que dá a prioridade, o que merece a prioridade. É nele quem há a prioridade. É esse que tem a categoria superior. É esse aí que tem a primazia. Jesus Cristo. É Ele, querido. Ele chegou. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado aí. Eu não gosto de fazer isso, mas hoje você vai fazer. Tá bom? Então você fala assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista fala assim, antes que eu fosse, Ele é. Jesus.
antes que eu fosse, ele já era. Ele está dizendo uma questão existencial, né? Olha, eu estou chegando primeiro dele, mas antes que eu nascesse, antes que eu fosse alguém, antes que eu chegasse à existência, esse Cristo já existia. E aí no começo de João, capítulo 1, lá no comecinho, a gente viu isso semana passada com o pastor Creuze, o texto vai dizer que lá no princípio da criação, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós recebemos isso aqui, ó, a plenitude, a consumação, né? A finalização de tudo que precisava ser feito, se consumou nele. Também recebemos graça sobre graça. Você vai achar no Evangelho de João apenas uma citação sobre a graça, é justamente aqui, né? Ele está falando, olha, é uma graça tão imerecida que ela se sobrepõe, graça em cima de graça. Esse é o nosso Cristo que chegou e que João está anunciando. Então ele diz assim mais para frente, olha, a lei veio através de Moisés. Moisés foi quem trouxe o conhecimento dessa lei. Deus trouxe através de Moisés para o povo. E a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio trazer, apresentar, identificar, testificar, comprovar, ratificar essa graça. Jesus Cristo veio para isso. Ok, queridos? João Batista está fazendo isso, trazendo os ensinamentos para a gente. Olha o versículo 18 que ele diz: Deus ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu a Deus, jamais viu a Deus. Mas esse Jesus, ele veio revelar esse Deus. Pastor Creuze falou algumas semanas atrás, eu não me lembro se foi na escola dominical, sobre o monogênes. Você lembra disso? Que quando a Bíblia fala que Jesus é o único filho ou unigênito, isso não quer dizer que ele seja simplesmente o único filho de Deus. Isso quer dizer que ele é o único gerado ou existente nesse próprio Deus, né? Ele tem o mesmo DNA do próprio Deus Pai. Ele é o único que tem isso. Ou seja, isso comprova que o nosso Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. A palavra no grego é muito específica, ela usa essa palavra somente para Jesus. Interessante isso, né? Muito bem, tem mais algumas informações. Quando ele está testemunhando, ele fala o seguinte, os judeus enviaram levitas e enviaram também alguns sacerdotes. Para quê? Para perguntar para João Batista algumas coisas. A primeira deles quem és tu? Faltou essa ali, né? Quem é você? Você é quem? Quem é você? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? O que você faz? Por que você está anunciando a vinda do Messias? Segunda pergunta, eles perguntam quem é Elias. Quero ler com vocês esse texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, para a gente contextualizar essa ideia aí. Então, Malaquias, capítulo 3. Qualquer pessoa que achou, por favor, leia bem alto. Veja, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Agora eu quero que alguém leia capítulo 4, versículo 5. Então, ao pé dos lugares, todo
Não. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Muito bem. Eles estão perguntando se ele é Elias justamente por isso. Existia a profecia de que viria o Elias. E ele fala assim, olha, eu não sou Elias, mas eu venho com o espírito de Elias, né? Como se eu viesse anterior ao próprio Jesus Cristo para anunciar o próprio Jesus Cristo. Eu não sou o Elias, mas eu vim com essa mesma característica de anunciar. Eu vim antes, eu vim preceder. É disso que ele está falando. Ele pergunta também se ele era o profeta. E eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 18. Por favor, abra para mim, capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15. Deuteronômio 18, versículo 15. Muito bem, agora eu quero que vocês leiam o versículo 18. Versículo 18. Muito bem, existe a profecia de que viria um profeta. Eles estão questionando se esse profeta era João Batista. Ele fala assim, ó, não sou eu ainda, né? Eu sou aquele que clama no deserto, não sou eu o próprio Cristo. E eles queriam saber justamente isso, é você o próprio Cristo? Ele disse, calma, não sou eu, porque vieram muitos profetas antes de Cristo, se dizendo o próprio Cristo. Então o povo está com o pé atrás ainda, né? Ele diz, não sou eu o Cristo, eu só vim anunciar. E aí ele continua, aqui estão os 2 versículos que a gente já leu. Olha aqui, respostas de João para os judeus. Eu sou a voz que grita no deserto. Quem é você? Ele nem se identifica, eu sou João Batista. Eu sou aquela voz que está vindo no deserto anunciando. Endireitai o caminho do Senhor. Preparem o caminho do Senhor, anunciem a vinda do Senhor. Endireite o próprio caminho de vocês, por que não? Cuidem-se de vocês, abram os olhos de vocês, para quando vier esse Messias, vocês identifiquem quem é esse Messias. Ele já está no meio de vocês. Como disse Isaías 40, versículo 3, eu também quero ler esse texto com vocês. Então abra aí, Isaías, capítulo 40. Alguém, por favor? Continua para mim, Thales. Diga. 5. 6. 7. Isso, até o 8, por favor.
Isso, amém, né? Nós somos como a erva do campo, né? Que aparece, brota e logo se vai. Outro texto a Bíblia vai dizer que somos como a neblina, né? Que ela vem pela manhã e logo se dissipa e vai embora. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Prepare o caminho do Senhor. É isso que João está anunciando, tá aí o texto. Quero ler também aqui para vocês, a gente está terminando. Olha aqui. Os enviados eram os próprios fariseus. Não é Elias, não é profeta, não é Cristo. Por que você batiza? E ele explica. Eu batizo vocês com água. Virá um que vai viver, vai morrer por você, vai mandar o Espírito Santo dele, e esse vai habitar dentro de você. E desse aí eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, eu não sou digno de tocar nos seus pés. E eu quero terminar nesse trecho aqui. Depois de tudo isso, João, no dia seguinte, teve uma surpresa. Quando ele olhou para uma direção, eis que estava vindo o próprio Jesus. Ele diz assim, olha aí, esse eis tem a mesma ideia de mostrar, né? E falar assim, veja, é possível ver. Está enxergando? Olha aqui, esse púlpito. Está enxergando esse púlpito? Está enxergando esse controle? Eis o controle nas minhas mãos. Todos podem ver, se não podem tocar. É isso que João está falando. Eis aqui o Cordeiro. Chegou. O que vocês esperavam. Está aqui diante de vocês o Cordeiro de Deus. E a gente cantou isso, né? Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e vive em mim. Vive em mim. Eu quero dizer para você que sem esse Cordeiro em você, você não vai ter vida, querido. Você vai estar procurando essa vida em vários lugares. Em bebida, no sexo, em relacionamentos, no trabalho, nos filhos, nos pais, na família, nos bens, mas você nunca vai ser satisfeito, porque a humanidade anseia por esse Cordeiro. Somente Ele pode tirar o pecado do mundo. Lembra-se que no Antigo Testamento as pessoas tinham que sacrificar um animal para ter o perdão dos seus pecados. Saiba de uma coisa, você não precisa mais fazer nenhum sacrifício. Todo sacrifício que precisava ser feito por você foi feito lá na cruz. Acabou. Aquele sacrifício é suficiente, querido. Se jogue nessa graça, se jogue nos braços do amor de Deus, porque Ele já fez por você. O Cordeiro já veio. O Cordeiro já veio, já chegou. Esse Cordeiro, ele vai tirar o teu pecado, ele vai sarar a tua vida. Esse é o que João já havia anunciado. E ele vem após mim, mas esse já está muito na minha frente. Esse eu não sou digno de chegar perto. Esse é o Cordeiro de Deus. Eu não o conhecia, por isso vi antes para que se cumprisse, para que se cumprisse o que estava escrito. Viria antes do Cordeiro. Isso Lucas vai mostrar muito bem. Eu quero ler com vocês para terminar só esse trechinho de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 8. Não leremos todos os versículos.
Lucas 1, versículo 8. Diz assim: certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá o nome dele de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como um mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor Jesus. Então Zacarias perguntou ao anjo, vou ler inteiro, tá bom? Como é que vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar uma boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você acreditou, você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu Zacarias, não podia falar, então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Começou aqui a Libras, hein, gente? Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa, e aí você vai saber que depois a sua mulher Isabel engravidou, né? O versículo 24 vai falar sobre isso, e aí você vai ver que eles se identificaram na própria barriga, né? João Batista na barriga de Isabel e Jesus na barriga de Maria. Quando eles se encontraram lá e conversaram, João Batista se mexeu todo na barriga, porque já estava escrito o que ia acontecer na história dessas duas crianças, né? Quero dizer para você que o Cordeiro de Deus está disponível para você. Ele está te chamando. Você sabe que Ele está te chamando. E Ele quer te dar a paz. Ele quer te dar essa graça. A Bíblia fala que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Venham a mim, Jesus fala, e eu vou te dar o alívio. Eu vou te dar alívio. Faça a prova se eu não vou fazer isso. O próprio Jesus falou isso. Então eu quero que você feche os teus olhos, eu quero orar por você. A gente viu hoje testemunhos de fé, quando você deseja se batizar e concretizar isso para a humanidade, para as pessoas, de que algo aconteceu na sua vida. E é interessante, né? A Mari é uma pessoa que adora falar de Jesus, mas ela quer falar de qualquer jeito de Jesus, e se você bobear, ela vai empurrar Jesus por goela abaixo, porque os olhos dela estavam fechados. Agora os olhos delas veem o próprio Cristo. Como o próprio Jó falou, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, né? Então eu quero que você consiga enxergar esse Jesus como o Darley enxergou um dia, como o Leandro enxergou um dia, como o Tiago enxergou o dia.
Mas você só vai ter certeza disso no dia em que você enxergar. No dia que as escamas caírem dos seus olhos. No dia que os preconceitos forem menores do que o desejo de conhecer esse Deus. E aí você vai provar, saber que esse Deus é real. E que Ele é o Cordeiro que foi anunciado e foi profetizado. E está entre nós, querendo te dar vida, querido. Venha para Jesus, venha para a vida. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é quem fez a obra, Pai. É o Senhor quem tirou o pecado de nós. É o Senhor quem fez tudo, Pai. Não podíamos fazer nada. Ainda hoje somos pecadores miseráveis, Senhor. Que sem a Tua graça e o Teu amor, sem o Senhor, sem a Tua ação, sem o Teu desejo, sem o Teu decreto, sem a Tua vontade, nós não teríamos condições de sair do pecado, não teríamos condições de sairmos da condição de inferno, Pai. O Senhor é quem nos resgatou e nos tirou de lá. Nós te damos graças por isso, Pai. Nós te louvamos por isso, bendizemos o Teu nome por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que é infinito por nós. Eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão aqui hoje, que talvez não conheçam o Senhor, talvez ainda não entenderam, talvez não perceberam, talvez não conheçam a Tua palavra, talvez por infinitos motivos podem estar na igreja durante muito tempo e ainda não experimentaram esse Jesus, esse Evangelho. Quero orar por eles, Pai. Quero pedir que os olhos se abram, que as escamas saiam dos olhos, Pai. Que eles consigam enxergar o Senhor, consigam enxergar a Tua palavra e o Teu feito tão grande ali na cruz por nós, Senhor. Oro para aquele também que é cristão, que está vivendo a vida, Senhor, sem essa convicção, Pai, de que vivemos hoje para anunciar a Tua vinda, para anunciar o Teu reino, para anunciar a salvação no Senhor. Peço pela vida desses irmãos, Senhor, e por favor, cuide de nós, Pai. Cuide de nós, porque muitas vezes são em que o pecado fala mais alto. E nós abrimos mão de Te amar, de Te servir, de fazer a Tua vontade, Senhor, para fazer as nossas próprias vontades. Nós te pedimos perdão, pedimos a Tua ajuda, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?